Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Eu sou o Rogério Oliani e todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Hoje é dia 16 de agosto, início da propaganda eleitoral, e nós trouxemos uma convidada que é candidata a vereadora pelo MDB para poder conversar com ela. Seja bem-vinda, Suelen Fortes. Muito obrigada, Rogério, pelo convite e é um prazer estar aqui. A Suelen, ela é empreendedora, corretora de imóveis, treinadora de equipe de vendas e tem uma pauta extentíssima, já trabalhou nos bastidores da política e é isso que eu queria saber mais. Suelen, me conta um pouco da tua trajetória até você chegar aqui antes da gente entrar nessa parte da política. Bom, já fazem uns 15, 16 anos que eu sempre estive do lado de lá. Sempre estive por trás de todo esse trabalho que hoje eu estou à frente. E aí eu sempre estive envolvida, tanto na própria comunidade, para outros políticos. Eu sempre cuidei e sempre fiz pelos outros. Como eu sou nascida em Foz, eu sempre fiz política lá. E aí, como eu rodei Brasil morando em outras cidades, eu também fiz política em alguns outros lugares. Só que em Cascavel fazem 2 anos que eu estou afiliada ao MDB. Dia 22 de julho, completou-se 2 anos. Então, nesses 2 anos, eu sempre tive vontade de fazer um pouco a mais do que eu já vinha fazendo. E aí, coloquei meu nome à disposição, fui convidada a ser candidata, aceitei, e hoje eu estou à disposição para ser vereadora. Que legal. Me conta lá, assim, então. A gente falou um pouco sobre essa tua trajetória, né, nos bastidores da política, mas você tem outras funções hoje em Cascavel. Você é treinadora de vendas, você é uma empreendedora, corretora de imóveis. Como é que é administrar tudo isso, todas essas tuas profissões aí? Não são profissões fáceis, né? É gostoso, na verdade. Hoje eu tenho digamos assim, uma pessoa que trabalha comigo, fora também o Anderson e a Daiane, que também são corretores de imóveis, então a gente tem uma base ali, um apoio de um e de outro sempre. Na área da consultoria, eu sou à frente, eu trabalho sozinha, eu dou treinamento na área de vendas consultivas de alta performance. Então, eu ajudo as empresas a terem um alavanco maior financeiramente nas suas vendas a partir dos treinamentos personalizados de acordo com cada segmento profissional. Empreendedor eu sempre fui, então eu não me recordo a última vez que eu tive carteira assinada. E eu sempre gostei desse tipo. Ah, qual foi a outra pergunta que você fez? A pergunta, ela era como é que você administra todas essas tuas coisas, né? Como é que você consegue gerenciar esse teu tempo todo nisso tudo? É complicado no sentido de ainda faltar horas, mas das 24 horas eu ainda faço atividade física, atendo meus clientes, tenho o meu momento com a minha família e sempre trabalhando, sempre batalhando, sempre lidando com isso. Como eu dou conta? Não sei, só sei que eu consigo. Chega no final do dia, a gente acaba dando conta, né? Chega no final do dia, se eu faço sempre um checklist para ver quais foram as atividades. E tem vezes assim que não dá, tem vezes que você não conclui tudo, e tem vezes que você faz tudo e ainda sobra tempo. Então eu sempre cuidei na parte assim, tipo de horários, de compromissos pontuais. Eu sempre cumpri com isso. E é importante para mim a disciplina, porque eu pratiquei atividade física por muito tempo, joguei basquete por muitos anos. Então, nós tínhamos isso lá dentro da parte A parte de do treino. disciplina, né? Sim, era muito importante. Então, eu trouxe isso para minha área profissional. Então, eu tenho agenda para tudo. Eu tenho agenda para a área da política, eu tenho agenda para a área da consultoria. Se eu tiver algum cliente para a área de imóveis, eu também tenho agenda para ele, para não conflitar. Então, são 3,5 para poder atender todo mundo. Tem que ser nesse mundo dinâmico que a gente vive hoje, a gente precisa aprender a organizar o nosso tempo. Sim. E hoje, eu acho difícil você tem 34, eu tenho 39. E eu acho difícil alguém da nossa geração fazer uma coisa só. A gente que conhece essa galera dessa mesma idade que tá no mercado de trabalho, eu percebo muito que a gente não é multitarefa, mas é multiprofissional. Concorda? Eu vejo de um ponto de vista assim, ó, se você fica com uma renda e você é bom naquilo ali que você faz, se você dá 100% daquilo ali e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo, maravilha, continue. Mas se você tem um leque de opções que você possa ter rendas diferentes, eu acredito que você possa empreender em outros segmentos. Tá. Mas empreender não é para todo mundo, Rogério. Hum. Não é para todo mundo. Porque do lado de cá, com impostos, com isso, com aquilo, com todas as responsabilidades que um empreendedor tem,
Às vezes, dependendo da mentalidade da pessoa, ser CLT é melhor para ele. Ah, é? Porque nos 2, 3 primeiros anos ele abandona. E É. eu já empreendo há mais de 10 anos. Nossa, eu vejo muito o empreendedor, eu vejo muito nessa linha da... Você já leu aquele livro Antifrágil? Não. Esse livro, ele fala sobre a nossa capacidade, ele fala assim, ó, as pessoas chamam de resiliência, mas a resiliência é você voltar ao seu estado normal depois de sofrer um impacto. Então pega o João Bobo, a gente dá um soco no João Bobo, ele volta, e a antifragilidade, ela é, você volta mais forte. O conceito da musculação. Você vai pra academia, você faz uma musculação, o seu músculo tá sofrendo um impacto, mas o que ele tá acontecendo? Tá se fortalecendo. Então eu vejo que para você ser um empreendedor, primeiro, eu acho obrigatório ler esse livro. Segundo, obrigatório, né? Nossa, eu cagando regra aqui, né? Não, mas eu vou ler agora. É. Depois dessa eu vou ler. Mas Será? ele é maravilhoso. A única ler. coisa que eu falo pra todo mundo que vai ler esse livro, ele poderia ter 50 páginas, mas ele tem 800. Ah, é. Mas ele poderia ter 50, tá? É uma leitura, assim, bem filosófica, bem nessa linha. Mas se você ler resumo na internet, você vai perceber que todo mundo fala a mesma coisa. Olha, ele deveria ter 50 páginas, não Ele 800. tem em audiobook? Porque eu gosto bastante de ouvir. Tem. Então pronto. Provavelmente tenha. Inclusive, tem um podcast deles falando sobre a antifragilidade, que é a mesma coisa. Eu escutei o podcast, depois eu fui ler o livro e ele é... Essa parte me interessa, porque eu sou muito de audição. Então é bom, sim. Eu só consigo escutar esses audiobooks, assim, se eu estiver correndo, fazendo alguma outra atividade física. Agora, eu parar e ficar só escutando, não consigo. E trabalhando também não consigo. Você faz outras atividades também. Eu consigo, tipo, correndo, eu consigo, vai de boa. E aí você decidiu colocar o seu nome. Sim. Foi lá, participou da convenção do MDB, seu nome foi aprovado e, cara, primeiro, pra quem tá no bastidor, né? Como é que é esse negócio de você olhar e falar assim, cara, eu vou colocar minha cara, vou colocar meu nome, vou ter um número, eu vou ser um número pras pessoas. Sim. E as pessoas eu vou ter que conceituar isso para que as pessoas votem em mim. Como é que é essa primeira experiência? Assim, qual que foi o teu primeiro impacto? Primeiro é a aceitação. Eu tive muito apoio das pessoas que nunca me viram. Que eles querem um rosto diferente, mas não um rosto bonito, uma mulher, nada. É trazer algo diferente para a Câmara de Vereadores. E o engraçado é das pessoas que realmente nunca tiveram um contato comigo. E aí o prefeito que eu apoio e o vice-prefeito que eu apoio... Então, o prefeito Márcio Pacheco e o vice Fernando Mantovani, que são os dois que eu apoio, e que também me apoio como vereadora, estão tendo uma aceitação muito boa. Mesmo sem eles, eu falando de mim, eu falando da Suelen Fortes, o que eu quero trazer para a cidade, qual é a mudança que eu espero em prol da comunidade, está sendo muito bom. E é o que está sendo agradável para mim. Eu pensei que eu ia ter rejeição, no sentido de ser mais uma, o que vai fazer lá? Ah, a mulher vai fazer o que lá? Não tem nada para fazer, não tem um fogão para limpar, sabe assim? Então não teve esse... Ainda existe isso? Sim. Quando eu estava nos bastidores, em Foz do Iguaçu, eu tinha muito isso por conta que era muito homem, 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 homem. E também não existe a cláusula de gênero ainda, né? Existe Naquela época, é 30%, 30% hoje. né? Isso. Pode ser o inverso, pode ser, por exemplo, ali 15 mulheres e... Mentira, 14 mulheres e 6 homens, né? Sim. É o gênero, não é o... É, isso aí, o gênero. Então, eu não tô tendo isso. Não tô tendo, eu tô tendo a aceitação. E as pessoas estão parando, contando as dificuldades, as necessidades na comunidade, enfim. E eu estou ouvindo. Então, tá sendo, assim, formiga. A minha divulgação, as minhas visitas, está sendo 1, 2, 3 pessoas que estão parando para me ouvir. Não está tendo aglomeração de pessoas. Quais são as tuas bandeiras e valores que você gostaria de implementar num possível mandato? Eu defendo, na verdade, desde sempre, as mulheres em questões de agressão, de assédio, de abuso, seja psicológico ou enfim, dentro ou fora de casa. Então, a Polícia Civil fez uma campanha, alguns dias atrás, aqui em Cascavel, onde a mulher pode fazer um sinal quando ela precisa de socorro e às vezes ela não tem fala.
Então, isso ficou a nível mundial conhecido. Então, é simples o sinal que é feito. Com a palma da mão, você fecha o dedo polegar e os 4 dedos. Então, quando você vê uma mulher com esse sinal na rua, você pode estender a mão para ajudar, porque às vezes ela está passando dificuldade em casa, com um esposo, com alguém, ou um ambiente profissional. Então, sempre foi pautado para as mulheres em defesa disso, segurança, agressão, abuso, enfim. É uma coisa tão maluca de a gente pensar num sinal, porque esse tipo de abuso é um cerceamento tão grande que a pessoa quase não tem voz para poder falar. É algo assim que me choca muito. A gente tem que pensar num sinal, ou bar que tem que pensar num drink pra... Já viu isso? Que Não, do bar não. alguns bares colocam assim, colocam no espelho do banheiro feminino escrito assim, se você estiver sendo assediada por alguém, tiver não sei o que lá, peça o drink YZ no bar. Já Aí vi já vão... isso num estabelecimento aqui em Cascavel. Isso. Aí o cara, o barman, ele é treinado pra chamar um segurança e ver o que tá acontecendo, expulsar a pessoa da balada, ou acompanhar a menina até o Uber, enfim, esse tipo de coisa, entendeu? E aí no cardápio do bar tem esse drink. Então, eu acho isso, primeiro, o sinal, a ideia do drink, eu acho maravilhoso, porque é uma resposta que a nossa sociedade tem. Mas de um contexto do outro lado, eu acho uma coisa tão bizarra, a gente tem que pensar nisso. O dono do estabelecimento, alguém tem que fazer uma campanha, as mulheres têm que desenvolver isso, porque tem uns caras que não sabem se portar, entendeu? Eu acho uma coisa maluca, assim. Mas eu vou falar pra você que mesmo do lado feminino, tem o lado masculino também. Mas o homem, ele é mais receoso em denunciar. Mas existem casos. Existem casos de mulheres que são abusadoras. Porém, é um número menor. Porque Sim. pro homem... Mas eu acredito, porque existem pessoas que são do mal, né? Exato, mas isso também não tá na sexualidade. Sim, Não está claro. no gênero. Então, voltando a falar em relação ao homem, ele não fala, ele não se coloca, ele não se posiciona, ele não denuncia, porque ele tem um vínculo meio que... Não é um vínculo, ele tem um pensamento... Se a minha mulher me bate e eu conto isso, eu viro chacota. Mas eu apanho todo dia. Existe uma quebra de conceito, sei lá... Masculino. Que talvez hoje não deveria mais ter. Porque se você é agredido em casa... Ou se você tem... Até abuso psicológico, né? Exato, e isso não está só em âmbito familiar. Por exemplo, eu conheço homens adultos hoje que na infância foram abusados por mulheres. A tia, a prima, a vizinha, a amiga da mãe. Nossa. Só que para eles era muito fácil falar hoje e ser engraçado. Porque a bonita assediou o menino, mas hoje não. Se ele vai falar, não é um preconceito, mas é uma discriminação ainda. Porque, nossa, quem me dera na época, minha tia, minha vizinha, me assediar, sabe? A gostosa, isso, aquilo, a professora. Então, tem que ver o lado também. Só que é uma minoria, mas existem. Ano passado teve mais de 1.200 feminicídio. Sim. Então, isso é equivalente a uma mulher por dia. Ou mais, dependendo. Então, assim, é só você parar para analisar o que do outro lado tem. E, por exemplo, a Maria da Penha, ela é uma defesa em prol de mulheres que têm relacionamento. Uhum. E pro homem? Se encaixa ou não se enquadra nessa parte? Então tem que ver também das duas formas. Se o lado da Maria da Penha vai defender também o homem que é abusado. É que é uma quebra de conceito social. Eu acho que o homem, ele jamais vai... Até ele vira chacota, até como você falou mesmo, nos próprios amigos, né? Que vão falar alguma coisa. Tua mulher te bate, não deixa você sair, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, assim, entendeu? E sim, como a gente falou, né? Existem pessoas que são do mal. Independente do gênero, independente de qualquer coisa, existem pessoas que são do mal. Dentro das, vamos dizer, de políticas públicas, você também tem outras áreas que você gostaria de falar. Você colocou aqui autismo, que eu acho uma pauta maravilhosa, e eu queria deixar por último essa pauta. Sim. Mas quando você fala proteção de adolescentes e idosos... Entra também na parte da defesa, porque, por exemplo, a minha mãe tem 69 anos e ela participa de um grupo de idosos. Então, eu consigo enxergar que, por exemplo, tem muito caso na internet que a gente consegue ver de idosos que são agredidos,
sabe? Que idosos que são manipulados, idosos que sofrem algum tipo de situação dentro de casa por filhos, por netos, por vizinhos, independente de quem for. Sim. E a parte do adolescente é para trazer para ele a visão diferente por conta do suicídio. Nossa. Porque nós estamos em um mundo 24 horas, tá todo mundo estressado, tá todo mundo preocupado, correndo atrás de dinheiro, e os adolescentes estão se matando. Perdi a filha de uma amiga em dezembro do ano passado. Tinha acabado de completar 21 anos. Meu Deus. Uma adolescente. Mas isso não é um caso, são que vários. O que você enxerga que o governo poderia fazer nesses casos de suicídio? Eu acredito que teria que trabalhar, porque assim, o suicídio é uma escolha sua. É um fim. Exato. Eu tentei contra a minha vida uma única vez. Eu tinha 31 anos. Mas eu não tive coragem. Por conta das situações que passaram na minha vida desde os meus 4 anos. Por isso que eu defendo isso. Defendo o abuso, eu defendo o estupro, eu defendo a mulher no sentido de ser submissa a um homem, porque ela tem que estar do lado, não abaixo dele. E várias outras situações, porque eu passei por isso. E o suicídio foi uma das situações, mas eu não tive coragem. Então, quando você se coloca nessa situação, você consegue entender. E eu, por entender de comportamento humano, eu sei identificar quando uma pessoa está precisando ou não de ajuda. Nossa, é uma coisa extremamente pesada falar sobre isso, né? Porque é algo que incomoda, mas eu chamo isso de um elefante branco. E muitas famílias não imaginam que talvez os filhos, sei lá, o irmão tá passando por um problema desse, né? Eu tive um caso de uma grande amiga que o namorado acabou cometendo suicídio, o namorado da época acabou cometendo suicídio. E eu lembro que eu não sabia nem o que falar, assim, porque ele era um casal super feliz, e o cara simplesmente decidiu atentar contra a própria vida. E é um assunto, assim, que eu sinceramente não sei como lidar, como a gente pode olhar, porque às vezes você olha para um parente seu e você não... Ele tá ali escancarado na sua frente e você não quer enxergar. E dois sintomas que a gente entrega é fazer todo mundo bem. A gente tá alegre, a gente tá feliz, a gente faz todo mundo rir. Mas é o personagem. Né? Exatamente. E aí, quando você está em um momento sozinho, em um momento vulnerável, na sua fragilidade, você faz com que toda a tua dor, tu quer acabar com ela. Sim. E daí, o único motivo pelo qual você quer desistir é esse. Porque daí você não sofre mais. Porque a dor é nossa. A dor é nossa, ela é única. Eu fui contar pra minha mãe, eu tinha 31 anos. Imagina quantos anos que eu escondi dela. Todas as situações que aconteceram na minha vida, eu contei pra minha mãe com 31 anos. Nossa. Mas também te tirou um peso? Sim. Sim. Porque quem devia cuidar não cuidou. Quem devia dar carinho não deu. Por isso que hoje, ó, eu tenho 4 sobrinhos. Dos 4, eu tenho uma adolescente. E eu sempre, desde pequena, sempre orientei ela. Qualquer situação, sempre me conte. E eu tenho uma afinidade e uma confiança com ela. Sim. Então, eu quero levar isso também para outras crianças, porque o abuso, ele não vem de um estranho. Ele vem de uma pessoa próxima. Próxima ao pai, próxima à mãe, próxima aos pais dos amigos da escola. Então, assim, é sempre perto de um familiar. Então, assim, cuide quem você coloca dentro da tua casa, cuide quem senta à mesa com você e perceba a forma que os seus filhos se sentem ou não confortáveis próximo de algumas pessoas. Porque isso tudo envolve. Isso tudo envolve. O isolamento envolve se a pessoa se sente confortável. Quando nós éramos criança, nós tínhamos o hábito de abraçar todo mundo. Então, eu cresci um pouco com isso. Então, hoje eu consigo identificar uma criança se ela não quer ou ela quer abraçar, sabe assim? Então, o respeito à criança, hoje se fala muito sobre isso, né? De você saber que é uma criança. De você saber que é uma criança, né? Que ela não é obrigada a dar abraço no tio. Dá um abraço no tio lá. Hoje não existe isso, né? Pelo menos algumas crianças não passam por isso. Nossa, esse assunto... Eu tenho uma filha de 10 meses, eu tô meio... O meu irmão mais velho, ele tem uma neném de 2 anos e meio. Na região onde ele mora,
ele não permite que ela fique no colo de determinadas pessoas. No caso, quando ela era neném ainda, bem Sim. bebezinha. E eu conversei bastante com ele e expliquei pra ele como que ele tem que agir numa situação dessa. E o não permitir vem do pai e da mãe. Sim. Não é deixar a sua neném de 10 meses, o seu filho de 2 anos, o seu filho de 5 anos, sentar no colo de ninguém. É isso aí. De ficar abraçado sem você por perto, isso sem aí. a Joana por perto, sabe assim? Ter o olhar diferente. E tem que ter, e é o ambiente que você está. É bem, nossa, essa é um, isso aí, eu acredito que nisso, assim, o Estado, né, como governo em si, e ó, talvez o teu papel como candidato e num possível mandato, ele vai ser importantíssimo de políticas públicas que falem, que fomentem sobre isso de maneira local, para a gente poder identificar. É evidente que é um problema nacional, Sim. um problema mundial, mas a gente precisa pensar no local. O Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó... Quem? O Papa Francisco, ele fala assim, ó... Muitas pessoas querem mudar o mundo, mas você precisa aprender a varrer a calçada da própria casa. E uma coisa que eu falo bem assim é o seguinte, ó. Não espera acontecer pra virar camiseta, pra virar memorial, pra virar lembrança, pra virar nome de escola, pra virar qualquer situação. Enquanto a pessoa tá viva... É o momento. Dá uma oportunidade, escuta, conversa, sabe? Então, quando tem essas campanhas, isso aumenta muito mais porque o negócio tá visível. Sim. Tanto que quando eu tentei contra mim, era mês do suicídio. Não. Porque tudo você vê. E tudo aumenta. É. Então, a probabilidade de ter mais suicídio Durante sempre a campanha, né? A campanha que eles envolvem. Uma das outras pautas que você trouxe é com relação ao autismo. O que você enxerga hoje na nossa sociedade? E a gente fala de autismo, mas é importante a gente falar, existem vários nomes. Eu sempre quero, para você que está assistindo o programa, eu quero que você nos respeite se às vezes a gente usa um palavreado que não é adequado àquele, porque eu não tenho local de fala para falar sobre isso. Mas o que nós estamos fazendo aqui é tentar aprender um pouco. No caso você queira, como eu sempre falo no final do programa, você queira participar com a gente, queira falar sobre o autismo com um palavreado para nos ensinar, eu estou à disposição, nosso programa está à disposição para você vir falar. Também se fala muito sobre os problemas, ontem não é problema, é condição, neurocondição, alguma coisa nesse sentido, né? Quando a gente fala sobre isso, que aí tem TDAH, engloba são várias situações. Toda uma camada. Mas me conta, qual que é o que você tem para entregar como candidata pro pessoal que tem essa necessidade? Na verdade, eu tenho algumas pessoas próximas a mim que têm filhos com essas condições. E há mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu encontrei uma senhora onde ela tem 2 filhos. E o marido dela, o esposo dela, veio a cometer suicídio por conta da descoberta do autismo por ser dele. Porque o autismo, ele é familiar. Então, se o pai tem, o filho vai ter e assim sucessivamente. Nossa. Então, quando ele descobriu que ele tinha... Passou essa condição. Exato, ele... tirou a própria vida. Então, quando você para e vê que existem um maior número de pessoas que não é só o autismo, são as condições que essa família tem. E não é só ela, tem outras também. Então, não é só o autismo que eu quero trabalhar, estudar e entender um pouco mais. Também são os portadores de necessidades especiais. Uhum. Aonde a gente vai, tem. Mas eles não são vistos. E aí, quando tem alguma coisa em prol daquela necessidade em específico, aí todo mundo faz ação, aí todo mundo vai lá, aí todo mundo isso. Acabou? Parece que deixa de lado, sabe? Entendi. Então, por eu conviver com algumas pessoas nesse meio e dentro da minha família também ter, por mais que não impeça a condição de inteligência, e sim condições físicas, que são visíveis. Mas poder trabalhar para que tenha condições para eles, sabe? Então, assim, ver com um olhar diferente, um olhar de fora. Porque o autismo em si, ele é visto como um preconceito, ainda por conta da condição da pessoa. E quando se encontra dentro da parte do comportamento, da esquizofrenia, porque tem vários pontos, tem os graus também de autismo. Sim. Não é todo mundo que tem autismo, mas dependendo da situação, tem o TDAH, tem a mudança, o transtorno de bipolaridade, então várias outras coisas.
Então, é identificar isso. E também uma coisa que eu quero buscar, que foi uma situação que essa mãe me trouxe, foi a situação de poder ter profissionais capacitados para que esses filhos possam ter condições de estudar. Porque essa mãe vive para os 2 filhos. Ela não tem lazer, porque eles não podem ser... a filha maior, mais velha, não pode sair em ambiente público. Ela se sente... Ela tem... Fobia de pessoas, de lugares, de movimento independente. Então, tem momentos que ela não pode ser vista, ela não gosta de sair. Então, ela sai com um menor para poder resolver as coisas dela. E é uma cadeia muito grande. É um público, uma população muito grande voltada para isso, que é pouco visto. Que não tem voz. Entendi. E muito menos vez. É uma população que realmente carece e eu acho que sim, a gente está cada vez falando mais sobre essas condições especiais, mas o que demonstra cada vez mais é que a nossa sociedade está cada dia mais doente, né? Doente no sentido não que o autismo represente uma doença, mas doente nesse sentido de a gente não saber, não ter empatia, de não ter esse comportamento de você olhar... uma pessoa com uma condição diferente da tua e você não conseguir se compadecer com aquilo, ou você achar engraçado aquilo. Então eu percebo muito mais essa doença que a nossa sociedade vive, uma doença mental, assim, de todos nós, sabe? Me coloco junto nisso tudo. Porque a partir do momento que você muda a sua mentalidade em relação ao que o outro está vivendo e necessita, acredito que fica até melhor para você ajudar. Mas você tem que estar a sua mentalidade, ela tem que estar boa para isso. Porque conviver no meio disso e sofrer o preconceito, que foi o que aconteceu dentro da minha casa, é diferente. Então, são coisas assim, tudo o que eu trago como pauta de defesa de bandeira, são coisas que eu vivenciei. Entendi. Que legal. Suelen, pra gente ir pro final, deixa eu te perguntar. A gente vai mudar um pouco a nossa dinâmica do programa, para você que está assistindo e está acostumado, a gente vai mudar um pouco durante a propaganda eleitoral. Eu estou, nesse momento, vamos imaginar de maneira lúdica, você tem um poder. O poder de fazer qualquer coisa por Cascavel. Você tem esse poder por qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira fazer. O que você faria? Eu acredito que eu colocaria... nas ruas, profissionais qualificados e capacitados para auxiliar e ajudar a população nessas condições que eu trouxe. Então, quando uma mulher está em perigo, em risco ou em algum tipo de situação, que quem for lá para auxiliar, para ajudar, seja uma pessoa capacitada e apta para isso. Então, em todas as situações, eu acredito que seria... capacitar os profissionais para que eles possam saber lidar com as situações de acordo com o que é necessário para a população. Suelen, então pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera, você que é candidata a vereador pelo MDB, e pedir seu voto. Fala com o teu eleitor e peça seu voto. Então, para você que está assistindo o Polideia Cast, eu quero deixar aqui o meu número e te falar que a minha intenção para Cascavel é a mudança, começando por mim. Então, o meu número é o 15050. Conto contigo no dia 6 de outubro na urna. Vá cumprir a sua responsabilidade como eleitor. 15050, Suelen Fortes. Muito obrigado, Suelen. Obrigado pelo teu tempo e sucesso na tua caminhada. Obrigada. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem conversar comigo.